já dá para a gente poder iniciar, já que a gente já deu alguns minutos aí para o pessoal aparecer. Então, eu vou começar pelos informes, como sempre, né? Falando sobre o desafio nota máxima, que uma atividade necessária que vocês façam para poder a faculdade ter um diagnóstico mais preciso sobre as condições de ensino-aprendizagem de vocês, alunos, e poder tomar providências quando necessário. Então, os nossos índices ainda estão muito baixos. Queria saber se alguém está tendo alguma dificuldade de acessar o desafio nota máxima. Denise, Emerson, Enzo, José Não, Pedro, senhor. Valdir. Estou conseguindo acessar o meu de boa. Todos aqui, então, estão conseguindo acessar o desafio nota máxima. Ó, o Tranquilo. acesso eu estou conseguindo fazer, só que eu nunca entendi é porque o desafio nota máxima, até onde eu entendi, era para ser desafios das nossas disciplinas, né? Só que para mim não cai nenhuma pergunta, não cai nada, na verdade, sobre nossas disciplinas de programação. Sempre cai perguntas de, acho que de ensino médio, algo nesse sentido, química, física. E aí eu não sei se é um problema ou não, eu até acho que eu comentei isso com você e perguntei também pro coordenador, pro Cérvulo, só que ele nunca me deu um retorno. Certo. Me enviou a pergunta para ele por e-mail. Eu só verificando aqui no e-mail, parece que eu mandei sim. Mandei algo um pouquinho, deixa eu verificar aqui. É normal os coordenadores serem muito atribulados, sobretudo o Cérvulo, que acumula ciência da computação, redes e engenharia da produção, se eu não me engano. Ou seja, ele tem 4 cursos. Então é muito comum eles darem a prioridade para os casos mais críticos, né? Vai resolvendo os problemas tipo aluno que não está conseguindo entrar no portal, ou alunos que não aparecem para o professor, e coisas do tipo. Mas se tu já enviou um e-mail, relembra ele. Servo, estou aguardando aqui meu pedido dessa informação. Se tu tiveres como me ajudar, tenho certeza que ele, assim que ele tiver um tempo, ele vai conseguir responder para você essa pergunta. Mas só para confirmar, no caso, você, como já conhece a plataforma, nós teríamos que estar recebendo conteúdos relacionados ao curso, não é isso? Até onde eu sei, sim. Mas, como estou te falando, nós professores não temos acesso à plataforma. Não somos nós que criamos e tampouco a gente não consegue entrar na plataforma. A gente consegue ter acesso a relatórios sobre quem está fazendo e quem não está fazendo. Somente mais detalhes a gente não tem acesso. Entendi, não tem Mas controle sobre a até plataforma. onde... Mas aí, porque, veja só, como é que eu vou conseguir pontuar, por exemplo, na disciplina de modelagem de dados respondendo questões de química? Entende o que eu estou querendo te Não, dizer? sim. Não, eu compreendo. Me parece um pouco realmente estranho, mas eu não saberia opinar com mais detalhes e com maior precisão sobre essa técnica. Não saberia dizer se ela está certa ou errada, porque a gente não tem acesso à estrutura dela, ao funcionamento dela. Eu sugiro que reenvie um e-mail para a Cérvulo pedindo para ele relembrar que tem essa pendência para contigo. Certo, Anderson? Entendi. Eu verifiquei que no e-mail, já enviei um e-mail para ele falando sobre isso. Certo. Mais alguém está com algum problema em relação ao desafio nota máxima, pessoal? Que possa tentar ajudar? Certo. Pessoal, como vocês já devem estar sabendo, que vocês já devem ter tido aula ao longo da semana com outro professor, a nossa avaliação vai iniciar na próxima semana, do dia 20 ao 24, ou seja, de segunda a sexta-feira, e essas avaliações elas vão ser feitas pelo portal AVA. As questões vão ser questões de múltipla escolha e serão 10 questões. Vocês vão poder fazer essa avaliação respondendo como um exercício simples, lendo as questões e fazendo a prova de marcar. Vai poder ser feito em qualquer horário e em qualquer dia, entre o dia 20 ao dia 24.
Todo mundo aqui está tendo acesso ao portal? Sim. Sim. Sim, senhor. Beleza. Então, alguma dúvida sobre a prova? O conteúdo que vai cair é até a aula de hoje. Da primeira sessão até a aula de hoje. Alguma dúvida sobre a prova? Beleza, então vamos começar nosso conteúdo. Vocês estão já enxergando aí o slide da seção 2.1? Sim. Está aparecendo. Só arrumar aqui as janelas para poder ter um domínio melhor sobre os conteúdos. Então, pessoal, como de praxe, né, eu sempre peço para vocês fazerem a pré-aula e a pós-aula. Na aula passada eu pedi para vocês lerem a sessão 1.1 e a pré-aula desse encontro, que é o encontro 4, e a pós-aula do encontro 3, né, e a leitura prévia da sessão 2.1. Nós vimos, fazendo uma leve reinserção ao assunto, nós vimos na aula passada os seguintes assuntos, né? A gente saiu da parte de modelagem de dados, propriamente dito, e partiu para uma área de identificação das coisas que a modelagem de dados, os dados em si, o resultado de banco de dados, podem ajudar, sobretudo em relação aos sistemas de apoio à tomada de decisão. E aí a gente viu que existem algumas ferramentas, algumas estratégias, algumas tecnologias e metodologias que podem nos ajudar a tomar decisões por meio da utilização de banco de dados, né? Não adianta só a gente entender como é que funciona o banco de dados, seus elementos, saber desenvolver um banco de dados, se a gente não tem uma visão ampla sobre a possibilidade desses bancos de dados serem utilizados em diversas áreas. E uma das áreas bastante importantes e que elevam a importância do banco de dados atualmente são os sistemas de apoio à decisão, né? A utilização empresarial dos sistemas para a tomada de decisão. E essa tomada de decisão ela é baseada, sobretudo, na organização dos dados. E aí a gente viu alguns elementos chaves para a tomada de decisão, algumas das ferramentas, como o Data Warehouse, o Data Mining, o LTP, o ALAP. Né? A gente viu a comparação entre esses elementos do OLTP e o ALAP. Vimos que todas essas estratégias anteriores são consideradas estratégias de business intelligence. Os business intelligence não se limitam somente a essas metodologias, ferramentas, estratégias, ou essa forma de organizar as coisas. A gente viu que o business intelligence é qualquer tentativa de realizar a otimização de atividades por meio de dados, por meio de organização de informações. A gente viu que existem os relatórios do tipo ad hoc, que são os relatórios que nos proporciona gerar relatórios personalizados que não estão previstos. É um mecanismo de deixar o banco de dados aberto para que um usuário ou você mesmo possa criar relatórios de acordo com uma necessidade que surge de uma hora para outra, sem necessariamente você
trabalhar com programação, com captura, com linguagem, uma linguagem de desenvolvimento propriamente dito. Nós vimos os problemas sobre redundância. A redundância é um aspecto que a gente vem trabalhando bastante desde o início da nossa disciplina. Vimos a importância das cópias de segurança e vimos alguma coisa sobre sistemas de informação. Então, para hoje, pessoal, a gente vai voltar à parte que também é muito interessante e que acaba sendo um foco maior da nossa disciplina, que é voltar a partir para o desenvolvimento, de fato, de uma modelagem de um banco de dados. Então, tudo começa pela parte do planejamento do banco de dados, né? Criar um modelo de banco de dados sem um estudo e começar esse modelo de forma apressada pode causar uma série de problemas. Afinal de contas, a gente está falando de uma tecnologia, de uma ciência que ela é abstrata. Então, a gente não tem muito, como eu posso dizer, a gente não tem muito, pelo fato dela ser abstrata, você não consegue juntar os elementos e ter uma visão do todo, porque os elementos, devido a eles serem abstratos, você dificilmente consegue imaginá-los todos juntos. Então, criar um banco de dados requer um certo tipo de planejamento, requer uma série de cuidados e aqui a gente vai estudar alguns métodos de desenvolvimento de banco de dados que são mais cientificamente difundidos, que são mais cientificamente utilizados. Só um instante, por favor, pessoal. Oi, pessoal, voltei. Desculpe essa interrupção. Então, o planejamento da modelagem de banco de dados, ela acaba se tornando um fator de suma importância porque nós estamos trabalhando com aspectos abstratos. Então, todo cuidado é necessário. Afinal de contas, você não tem ideia da complexidade dos elementos, que você não consegue olhar eles juntos. Na verdade, você não consegue nem olhá-los. Você tem um certo grau de, como posso dizer, de abstração, ou seja, de ideia, você tem um certo grau de envolvimento com esses elementos, imaginando como eles se relacionam, como eles podem estar organizados. Então, de forma alguma, a gente deve criar um banco de dados de forma apressada, que isso pode causar vários problemas, tal como desempenho muito abaixo do esperado, consultas altamente complicadas, resultados equivocados, e isso tudo vai atrapalhar a performance do aplicativo, que vai ser dos aplicativos que vão ser desenvolvidos a partir desse banco de dados. Então, uma das principais fases cruciais do desenvolvimento de um software certamente é a elaboração de um projeto para o banco de dados, que é o que a gente vai ver hoje de uma forma um pouco mais detalhada. Então, um banco de dados,
né, o modelo de um banco de dados é justamente o detalhamento que as informações, que a gente vai descrever das informações, daquelas informações que vão ser guardadas no banco de dados. E aí a gente faz esse modelo para depois construir, de fato, esse banco de dados. Ou seja, modelar um banco de dados é fazer um projeto de banco de dados, né? E aí existe duas formas de representar o banco de dados no seu nível físico, que é por meio de uma linguagem textual ou por meio de uma linguagem gráfica, ou seja, a utilização da linguagem gráfica, né? Essas formas de representar o modelo de banco de dados por meio de linguagem de modelagem de dados também é conhecida como esquema de banco de dados, né? Ou seja, um esquema de banco de dados ele pode ser do tipo textual ou do tipo gráfico. Então, nossa primeira representação que a gente está vendo aí nesse gráfico é uma forma de representar uma relação entre duas entidades de um banco de dados com elementos gráficos, por isso o nome, forma gráfica, né? E essa forma é uma forma bastante simples, mas é uma forma simples porque existe uma justificativa, que é justamente para a gente poder demonstrar para o nosso usuário uma comunicação, de estabelecer uma comunicação com o nosso usuário. A gente não vai poder conversar com o usuário como se a gente estivesse conversando com um outro programador. A gente vai conversar com o usuário de uma maneira em que o usuário entenda. Então, nada melhor do que desenhos, ou seja, uma representação gráfica, sem muitos detalhes sobre o banco de dados, para a gente poder demonstrar para o cliente mais ou menos como as coisas vão ficar organizadas. Um exemplo aí, uma receita de bolo possui ingredientes, né? Ou então os ingredientes eles compõem uma receita de bolo. Essa leitura a gente pode fazer de acordo com a precisão da esquerda para a direita, mas tudo isso só faz sentido se o usuário estiver entendendo, ou seja, uma descrição gráfica, ela possibilita muito mais facilmente qualquer pessoa leiga a utilizar o banco de dados ou fazer uma ideia, né, ter uma ideia do banco de dados e como as informações estão organizadas mais facilmente. Os objetivos, os objetos, no caso, ou eventos desse mundo no nosso cotidiano, eles podem ser modelados e transformados, né? Modelados e depois que ele é modelado, a gente começa a chamar esses elementos de entidades, que também são chamados em alguns outros momentos de tabela, né? Os exemplos de objetos no mundo real, eles que a gente pode citar, são coisas, elementos, objetos, pessoas, eventos, por exemplo, uma pessoa, professor, o aluno, o diretor, né, os animais, elementos como objetos, caderno, caneta, lápis. Então, todos esses elementos eles acabam se transformando em entidades. Então, a receita de bolo é uma entidade e os ingredientes são outra entidade. E aí a gente olha que tem uma linha e essa linha ela vai estabelecer o que a gente chama de relacionamento entre essas entidades. E aí, de forma bastante simples, a gente consegue passar para o nosso cliente, inicialmente, como é que o nosso banco de dados de que ele vai ser composto, de quais as informações mais macro o cliente vai conseguir observar, quais são as informações que ele vai conseguir observar, quais são os dados que ele vai conseguir observar de forma mais macro. Por que a gente está falando no cliente? Porque, como todo tipo de processo de modelagem de dados, tudo começa pela análise dos requisitos. E a nossa principal fonte de análise de requisito, da onde a gente captura as informações, é justamente no ambiente do qual aquele sistema ou no ambiente do qual aquele sistema vai ser
inserido, ou seja, para qual ambiente ele vai ser aplicado. Então, a gente precisa entrar nesse ambiente, ter relacionamentos de proximidade e de conversa com todos os usuários que vão utilizar esse, esse sistema, para entender a necessidade de cada usuário para com esse sistema. E aí a gente, dessa forma, começa a primeira etapa de desenvolvimento desse banco de dados, que é a etapa de análise de requisitos, né? Desenvolver um banco de dados não é uma tarefa muito simples, mas também não é uma das mais complexas. Você precisa passar por 4 fases que o nosso autor, né, o autor do nosso livro, estabeleceu como sendo análise de requisitos: o desenvolvimento do modelo conceitual, o desenvolvimento do modelo lógico e, por fim, o desenvolvimento do modelo físico. A gente vai olhar cada uma dessas fases. Isso é uma regra? Não, isso é uma orientação, certo? A gente está falando aí de estudos científicos de dezenas de anos de profissionais da área, pesquisadores da área de computação, estabeleceram como esse sendo um dos caminhos mais interessantes para se atingir objetivos que sejam satisfatórios para a maioria das empresas. Então, o processo de modelagem de banco de dados, o primeiro processo é a análise de requisitos, que nada mais, nada menos é do que o levantamento da necessidade do cliente. Então, a gente precisa, nessa fase, conversar bastante com os clientes, observar que esses clientes têm suas necessidades, observar a descrição de cada processo que esse cliente trabalha, a expectativa desse cliente, e aí a gente vai capturando todas as necessidades, que a gente chama de requisitos, desses clientes. Fazendo esse levantamento inicial, a gente pode passar para o modelo conceitual do banco de dados. Esse modelo conceitual, logicamente, ele é criado a partir do levantamento de requisitos. Ele já é um primeiro desenho, que pode ser gráfico ou textual, do banco de dados. A diferença é que ele não vai se ater ainda a pequenos detalhes. Ele vai ser um banco de dados, como o próprio nome está falando, de uma forma conceitual e não de uma forma estrutural, não de uma forma lógica. Ele vai ser um banco de dados para a gente poder ter uma visão mais global sobre aquilo que precisa ser feito. Porque o que a gente vai fazendo? Depois que a gente levantou as necessidades de requisitos dos usuários, a gente começa a colocar aquilo no papel. E a partir daí a gente vai refinando, ou seja, lapidando aquela peça bruta, que são as informações de levantamento de requisitos. E a partir do momento que a gente vai conseguindo se mover nos modelos, ou seja, em direção ao modelo físico, a gente vai se aproximando mais ainda de como de fato o banco de dados ele vai ficar. Ou seja, então essa estratégia é uma estratégia evolutiva, onde a gente vai começando das informações mais gerais, sem se ater a detalhes, partindo para situações mais específicas, que até chegar à construção propriamente dita do banco. Tem só uma pergunta. Pode falar. Em relação ao levantamento de requisitos, está incluso também o hardware onde esse banco de dados vai rodar? Ainda não. Beleza. O levantamento de requisitos, você vai para onde a empresa, ou a empresa vem até vocês através dos usuários, e você vai conversar com os usuários e vai anotar todas as expectativas deles. Então, nesse momento, tu ainda não tem noção se tu vai precisar de uma máquina de grande porte, de pequeno porte, ou se tu vai precisar de uma linguagem, de um banco de dados orientado a objetos, ou um banco de dados estruturado. Então, nesse momento, tu está só capturando as necessidades dos clientes e organizando essas necessidades, elegendo o que é informação, do que é tabela, o que é um processo, do que é... Ou seja, está pegando, catalogando as informações que são necessárias para os
para ter uma visão inicial do banco de dados. Beleza, Emerson? Beleza, entendi. Então, o modelo conceitual ele já é um passo à frente da análise de requisitos, da captura e análise de requisitos. E aí a gente tem essa visão já voltada para banco de dados, porque lá na análise de requisitos, a gente ainda não está pensando em banco de dados, a gente está pensando nas necessidades dos clientes. Aqui a gente começa um modelo conceitual que, de fato, a gente começa a pensar em banco de dados. Mas já está pensando no hardware? Não. A gente está pensando em um nível mais acima, em um nível conceitual. Depois disso, a gente tem o modelo lógico. O modelo lógico, em poucas linhas, né, ele descreve as estruturas onde estarão contidas os bancos de dados de acordo com uma abordagem de modelagem a ser utilizada. Nesse momento, daqui a pouco a gente vai ver a transformação de um para o outro. Aqui eu estou só explicando o que é cada modelo desse de forma mais abrangente, mas a gente vai já ver níveis de detalhes. Então, a priori, o modelo lógico ele está associado à relação entre o modelo conceitual e o modelo físico. Ele é a ponte, pois o modelo físico ele vai ser de fato como o banco de dados vai ser. Aí a gente leva em consideração o hardware, a criação das tabelas quando a gente vai criar, digitar em linguagem, né, o SQL ou qualquer outro tipo de linguagem de banco de dados, aquele banco de dados, ou seja, criar fisicamente entre aspas, né? Criar fisicamente um banco de dados. O banco de dados ele passa a existir como um elemento resultante de uma programação. Então, nesse modelo físico, a gente realmente está colocando a mão na massa e o resultado disso vai ser o banco de dados criado. Então, o modelo conceitual ele está em uma visão muito geral, o modelo físico é uma visão estruturada, real, daquilo que a gente vai ter como resultado, e o modelo lógico é a preparação da transformação do modelo conceitual para o modelo físico. Continuando aí o processo de modelagem do banco de dados. A gente inicia, né, o banco de dados, para ele poder realmente ser um banco de dados de sucesso, tem que ter esse levantamento e análise desses requisitos, que foi essa primeira etapa que a gente viu. Então, a gente deve estudar o domínio do problema, ou seja, em que situação o nosso problema está inserido, em qual tipo de contexto, né, esse tipo de nossa possível solução vai ter que ser instalada, né, qual tipo de banco de dados a gente vai de fato criar para resolver qual tipo de problema, né, e a gente vai conseguir identificar esse tipo de banco de dados justamente por meio dos requisitos, ou seja, verificando quais são as necessidades dos usuários, aonde o usuário quer chegar. Então, quando a gente faz esse levantamento dessas necessidades que o software deve possuir, a gente está ali estabelecendo quais são os objetivos reais que o programa, como um todo, ele vai precisar atender. Então, a partir essa situação de levantamento de requisitos, ela ocorre por meio de diversas reuniões com os clientes, onde vai ter um ou mais programadores ou analistas, pessoas especializadas dependendo da complexidade da situação, você precisa de pessoas muito mais experientes. Se você não, se a situação não for muito complexa, um sistema de biblioteca. Um sistema de biblioteca, eu sei como é que funciona a biblioteca, vocês sabem como é que funciona a biblioteca, então isso não é considerado um sistema complexo. Então, qualquer pessoa que estude um pouco sobre modelagem de banco de dados consegue fazer um bom levantamento de requisitos para a criação de um banco de dados. Porém, quanto mais complexos são os sistemas, mais complexos serão os bancos de dados. E aí a gente precisa
de um ou mais analistas para poder dar uma visão mais precisa, mais robusta, mais completa dessas problemáticas. Então, dessa forma, a gente contato com o cliente diretamente, tirando dúvidas, gerando reunião, a chance de haver problemas na modelagem por causa de algum requisito, por exemplo, esquecido, ela diminui substancialmente, porque você está o tempo todo conversando com o usuário e você não poupa o usuário de tirar suas dúvidas. Um dos grandes problemas dos programadores, pessoal, é porque os programadores conversam com o usuário uma vez e pronto. Eles acham que já entenderam tudo que o usuário quer. Isso é um engano grave. Às vezes, nem o usuário sabe o que ele quer. Um dos grandes problemas dos programadores é saber o que os usuários querem, não é nem solucionar o problema deles, é conseguir identificar o que o usuário quer, porque às vezes nem ele mesmo sabe. E aí a gente, além de investigador, a gente ainda tem que partir para ser psicólogo. Às vezes nem a gente se entende, né? Verdade, professor, verdade. Então, a análise de requisitos, para a gente poder trabalhar a análise de requisitos de forma bastante completa, o nosso autor ele destaca alguns aspectos, como por exemplo a questão da abrangência. Um levantamento de requisitos ele precisa ser abrangente com o objetivo de identificar todos os elementos que vão de fato compor o sistema. Nada pode ser esquecido, porque se tu está aqui criando já o modelo físico, e aí, nessa situação, nesse momento que tu já passou por todas as outras etapas, você consegue identificar algo que foi esquecido, isso pode te trazer um sério problema para poder fazer uma costura. E às vezes essa costura fica muito ruim. Então, tomar cuidado com levantar requisitos de forma abrangente, ela pode determinar o nível de qualidade do seu levantamento de requisitos e, consequentemente, na sua modelagem de banco de dados. Um outro elemento, um outro ponto que a gente pode destacar na análise de requisitos é o nível de detalhamento. Então, a análise de requisitos, a gente pode dizer simplesmente eleger, na biblioteca, nós temos os dados do livro, os dados do aluno, os dados dos atendentes. Essas entidades, a gente pode parar bem aí nesse nível de detalhamento, ou a gente pode entrar em um nível de detalhes mais aprofundado. Quando é que a gente entra no nível de detalhes mais aprofundado em uma análise de requisitos? Quando o contexto é muito complexo. Quando o contexto do qual o banco de dados que está sendo desenvolvido, ele é muito diferente da realidade do nosso cotidiano. Quando a gente tem pouquíssimas informações, ou a gente tem pouquíssimos entendimentos sobre aquilo que está sendo modelado. Por exemplo, você criar um banco de dados de um sistema de controle de trânsito, né, de uma cidade, é algo relativamente simples porque você conhece todos os elementos. Agora, você criar um banco de dados com um sistema de um tráfego aéreo já é completamente diferente, porque existem termos, elementos, variáveis, das quais não são comuns do nosso cotidiano. Então, o nível de detalhamento, nesse caso desses requisitos, precisa ser um nível de detalhamento mais aprofundado. Ainda como análise de requisitos, a gente pode destacar o tempo de produção do modelo. Né? Na análise de requisitos que a gente estabelece o tempo que vai ser necessário para a gente realizar a modelagem do banco de dados. Né? Justamente nessa fase que a gente pode encontrar encontrar rapidamente soluções para esse fator da mensuração do tempo. Na análise de requisitos também a gente estabelece quais os requisitos, quais os recursos que a gente vai precisar para poder estabelecer. A gente está tendo uma visão, na análise de requisitos a gente está aqui com contato com o usuário. Enquanto a gente está copiando as informações que os usuários estão passando para a gente
com o resultado disso, a gente vai dizer, pô, o tempo que ele estabeleceu para a gente criar esse banco de dados é muito curto, então a gente vai precisar de mais gente. Ou seja, você está determinando os recursos que deverão estar disponíveis para você executar aquela modelagem. Então, nessa análise de requisitos, a gente trabalha a questão do tempo, a questão de recursos em relação ao pessoal também. Tranquilo até aí, pessoal? Está todo mundo entendendo? Eu tenho até uma pergunta sobre essa questão de tempo de produção. Aqui nesse conteúdo, a gente vai conseguir ter uma noção da proporção entre o desenvolvimento do banco de dados e o tempo necessário para a criação dele? Não. Nessa disciplina, não. Talvez na disciplina de modelagem de banco de dados 2 vocês tenham. Até mesmo porque isso é muito relativo. Não existe Emerson, são tantas variáveis no desenvolvimento de um software, Emerson, que a gente não consegue estabelecer um prazo. Se você me perguntasse o segundo grande problema e o terceiro grande problema do desenvolvimento de software de forma geral, sendo banco de dados ou não, eu ia te dizer que o primeiro, como falei para vocês, é entender os requisitos dos clientes, as necessidades, estabelecer isso de forma bastante plena. O segundo é justamente determinar o tempo e o custo de um software. Ou seja, de acordo com a metodologia que você utilize, o teu software pode ser muito mais rápido ou muito mais curto, né? Depende do contexto. Por exemplo, desenvolver um software, um modelo de banco de dados para um contexto que você tenha domínio, ele é infinitamente mais rápido do que você desenvolver uma modelagem de banco de dados para um domínio do qual você não tem muito conhecimento aprofundado. Então, se você não tem muito conhecimento de como as coisas vão ficar, você não consegue determinar de forma precisa o tempo. Agora, lógico, de acordo com a nossa experiência, cada vez a gente vai desenvolvendo mais e a gente vai conseguindo analisar por tudo aquilo que a gente já passou, a gente começa a dar sugestões de tempo mais precisos ou mais próximos da realidade a partir das experiências anteriores. Questão de maturidade. Entendi. Eu tinha mais ou menos isso em mente, mas eu queria saber se dentro da área existisse um parâmetro, entendeu? Para a gente fazer mais ou menos essa ideia. Porque quando a gente é contratado para desenvolver um software, um banco de dados, duas coisas que o cliente pergunta logo é o tempo, né, para desenvolver, é uma das primeiras coisas que ele pergunta, e valores, Isso. entendeu? Aí, Existe dentro ou seja, os clientes eles perguntam as três piores coisas que podem existir. Se tu entendeu o que eu quero, quanto é e para quando é. Então, né, são três perguntas bastante complexas. Mas existem diversos estudos, Emerson, em engenharia de software. Existem sub-áreas, inclusive especialidades, cursos especialistas, pós-graduações, somente para análise de requisitos. E essas análises de requisitos, a gente consegue mensurar uma estimativa de tempo mais aproximada. Existe uma série de técnicas. Então, existe o engenheiro de requisitos. Isso é uma profissão dentro da engenharia de software, né, do desenvolvimento de software. Então, é aquele cara que ele já tem diversas técnicas, diversos estudos de como conseguir chegar a um levantamento de tempo, de objetivos e de custos aproximados para o desenvolvimento daquele software. Mas não é o caso da gente ver isso aqui nessa disciplina. Beleza? Mais uma pergunta, pessoal? Não. Então, requisitos e regras de negócio, certo? Isso é bastante interessante vocês terem em mente que
são coisas diferentes. Então, o requisito ele se refere às funcionalidades. Quem que dá essa funcionalidade? O cliente. O cliente diz, eu quero que o sistema faça isso, eu quero que o sistema faça aquilo. E existe um outro elemento que são as regras de negócio. As regras de negócio, elas independem da necessidade do cliente. Por exemplo, uma regra de negócio para uma biblioteca. A regra do negócio é, se você tem um livro, ou você aluga esse livro, você loca esse livro para o aluno A, B, C ou D. Não tem como você alugar o mesmo livro para o aluno A e o aluno B no mesmo tempo. Isso é uma regra de negócio. O cliente pode até querer, ele pode até requisitar isso, mas você não vai conseguir estabelecer por motivos óbvios. Então, a gente tem que definir o que é regra de negócio e o que é requisito quando a gente estiver fazendo análise de requisitos, pois as regras de negócio elas são normalmente invariáveis, ou são regras naturais, como as leis da física, que eu acabei de explicar uma agora do livro, ou são leis ou estatutos que são impostos para as empresas seguirem essas regras de negócio. Então, um requisito ele se refere a uma funcionalidade, né, que o software deve possuir. E a regra do negócio determina como o software deverá comportar e quais as restrições ele deverá possuir. Tanto o requisito quanto a regra de negócio possuem um foco completamente diferente. As regras são exemplos de regra de negócio e requisitos, o que ele mostrou no nosso livro, que é uma das requisições, dos requisitos que o cliente pode ter solicitado. O meu sistema eu quero que ele matricule o aluno na disciplina de estágio. Beleza. Isso é uma necessidade que o cliente tem. E o que seria a regra do negócio nesse contexto? O aluno ele somente pode ser matriculado na disciplina de estágio caso não haja nenhum tipo de dependência no primeiro e no segundo semestre do curso. Então, isso são regras de negócio que são estabelecidas para poder um negócio funcionar de forma adequada. Entenderam o que é uma regra de negócio, pessoal? Quando a gente vai desenvolver, a gente ouve muito falar sobre regras de negócio, às vezes o pessoal não sabe o que é. Vocês conseguiram compreender a diferença de regra de negócio para requisitos? Professor, só pode repetir de novo, só o finalzinho, que mais ou menos basicamente, só eu não entendi um pouco o final sobre essa parte lá tipo, que o senhor falou da matrícula, né? Você poderia explicar de novo, por favor? Isso. Por exemplo, aqui a gente tem um sistema onde você está sendo contratado para poder desenvolver um sistema para a faculdade. E aí a gente está tentando entender o que é requisito, o que é regra de negócio. E o nosso autor falou que requisito seria, por exemplo, o cliente virar para você e dizer assim, eu quero que o meu sistema ele permita matricular o aluno na disciplina de estágio. Então, que haja essa possibilidade. Beleza, isso é uma necessidade do cliente. E o que seria uma regra de negócio desse contexto? São as imposições para isso acontecer. Então, no estatuto da faculdade, tem lá dizendo que o aluno ele somente consegue se matricular na disciplina de estágio caso não haja dependência no primeiro e no segundo semestre do curso. Isso é uma regra do negócio. Isso não é uma necessidade que o cliente tem. Isso é algo que está pré-estabelecido no negócio para poder o negócio funcionar de forma adequada. É diferente de requisitos. Tá. Alguns requisitos, o cliente pode até falar igual à regra de negócio, mas não é a mesma coisa porque isso independe dele. Eu gostaria que o sistema fizesse isso, 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 isso. Se ele falar alguma regra de negócios dentro desse contexto, você não coloca isso como requisitos, você vai colocar como regra de negócio, porque independe da necessidade dele.
Esse padrão de organização, ele é fundamental a gente conseguir estabelecer, porque as regras de negócio são invariáveis, são inegociáveis, porque normalmente, como expliquei para vocês, essas regras de negócios são estabelecidas por ou estatutos de funcionamento, ou decretos, ou leis, ou seja, são imposições engessadas que têm pouca variação, pré-estabelecidas normalmente textualmente, por meio de textos bem formais. E os requisitos não. Os requisitos são aspectos dos quais objetivam descrever a expectativa do cliente. Então, o cliente ele acaba se tornando muito mais flexível. Então, se ele te solicita algum requisito do qual para ti não faz muito sentido, tu pode dar uma outra sugestão para ele. Na regra de negócio, não. Beleza, Enzo? Ah, tá, entendi. Valeu, Beleza. professor. Obrigadão. Tranquilo. Então, vamos aí saímos da análise de requisitos, né? E a gente vai partir agora para entender um pouco mais aprofundado o modelo conceitual. Então, depois que a gente fez a análise do levantamento de requisitos, o próximo passo é justamente partir para o modelo conceitual, que é justamente uma descrição bastante concisa, né? Ou seja, sem muitos detalhes, das informações que esse software ele deve possuir em relação às informações mesmo de forma geral, não chega nem a ser dados, e sim somente informações. Agora, esse modelo conceitual ele sempre vai levar em consideração a análise de requisitos, porque, como eu expliquei para vocês, é um modelo progressivo, é um modelo de maturidade, onde existem as etapas para poder ir evoluindo as informações, até chegar ao produto final, que é o banco de dados propriamente escrito, executado, né? Então, o modelo conceitual, ele nada mais, nada menos é do que uma representação do que precisa ser realizado, e não exatamente da solução do problema. Então, a gente não vai estar falando sobre detalhes de como as coisas vão se solucionar. Então, após o levantamento dos requisitos, a gente gera o que a gente chama de modelo conceitual ou esquema conceitual, que é uma visão bastante abrangente e geral do banco de dados. A forma como a gente faz isso, eu já expliquei, mostrei ainda agora para vocês, existem duas, que é por meio de uma linguagem textual ou uma linguagem gráfica, né? Quando é que a gente usa um, quando é quando a gente usa o outro. Né? A linguagem textual, ela é bem menos utilizada porque ela não é de fácil entendimento, porque você precisa ler. Aqui no nosso slide a gente está olhando uma modelagem textual de duas entidades. Fica uma tabelinha, né? Uma coisa bastante simples, pequena. Porém, se a modelagem tiver 50 tabelas, isso aqui vai ficar um texto longo e cansativo, com muitas informações. Então, normalmente, a gente utiliza a modelagem do tipo gráfica. Aqui, pessoal, está as mesmas informações da modelagem com a linguagem textual, mas escondendo alguns detalhes, certo? Ou seja, deixando somente as informações de forma mais geral. Então, essas entidades, que são a entidade filme, a entidade ator, elas são representadas da mesma forma duas vezes, mas só que em formatos diferentes. Na primeira, em um formato textual, e na segunda, já um formato gráfico. Então, a gente pode utilizar tanto as linguagens textuais ou gráficas. Mas, professor, quando é que a gente usa um, quando é que a gente usa outro? Não existe uma regra. Como o modelo contextual, conceitual, a modelagem conceitual, a gente está conversando ainda com o usuário, a gente está tentando demonstrar para o usuário aquilo que a gente entendeu na captura de requisitos, porque a ideia teve umas 5, 6 reuniões com o usuário, levantou os requisitos,
Agora tu começa a mostrar alguma coisa mais palpável para ele. E aí você pode levar o modelo conceitual, que se limita a descrever ou textualmente ou graficamente. E aqui no modelo textual, você percebe que para o usuário ler, ele vai se sentir um pouco mais cansado devido a uma grande quantidade de leitura que ele vai precisar fazer. Já a modelagem com a linguagem gráfica, ela torna-se muito mais fácil, né? Desenho sempre é mais interessante de se entender. Porém, a linguagem textual, ele mostra aí o que a gente chama de atributos, né? Os atributos dessa entidade. Então, o nível de detalhes, quando a gente fala de texto, ele é maior. Então, se você estiver, de repente, trabalhando com um usuário mais avançado, você pode usar a linguagem textual, que vai ser, essa reunião ela vai ser mais proveitosa. Então, na linguagem gráfica, ela é demonstrada de forma muito mais simplificada. Então, utilizamos modelos de entidade e relacionamento, né, para descrever esses esquemas, que são os modelos conceituais, né, e assim representar os usuários para sanar eventuais dúvidas de entendimento do software. Por exemplo, estamos realizando uma modelagem para um sistema de uma universidade, e nesta hora definimos algumas situações. O aluno poderá se matricular em mais de... Oi, Valdir. O senhor tá mostrando o slide, tá? Eu tô, tá Ou não? mostrando. Não tá aparecendo para Não tá vocês? aparecendo pra mim, não. Pra mim não tá aparecendo. Tá normal aqui. Carlos, tá aparecendo para ti aí, Carlos, o slide? Tá. Denise, Tá aparecendo. Enzo. Aqui também tá. Sai da sala e entra novamente, Valdir. Pode atualizar a tua tela. Beleza. De repente tua tela travou, Valdir. Vai lá que eu te espero. Fazer isso. Apareceu, professor. Obrigado. Nada. Então, pessoal, a modelagem conceitual, ela está associada a gente conseguir demonstrar para o usuário o nosso entendimento lá da análise de requisitos, captura e análise de requisitos. E aí, quando você começa a parar para pensar na relação das coisas que o cliente pediu para você, você começa a se deparar com alguns questionamentos. Alguns exemplos que a gente pode se deparar no momento de fazer a modelagem conceitual. O aluno poderá se matricular em mais de uma disciplina, em mais de um curso. O professor pode lecionar em várias disciplinas. A turma pode ser composta de diversos cursos, ou alunos de cursos diferentes, no caso. Então, essas perguntas, elas não podem ser respondidas pelo analista. Essas perguntas elas vão ser respondidas pelo cliente. Ele que vai determinar essas situações, porque ele domina as regras de negócio e ele é a nossa fonte de identificação das necessidades do sistema. Então, nessa fase de modelagem conceitual, a gente não leva em conta informações de como as coisas vão ser armazenadas exatamente no banco de dados, né? Qual o gerenciador de banco de dados? O modelo conceitual ele se preocupa em entender a lógica de funcionamento do tráfego de informações ainda no ambiente de negócio, ou seja, no ambiente natural, sem o funcionamento de fato de um sistema. Seria algo do tipo seguinte: se o seu sistema, você quer que funcione como? O aluno ele vai poder fazer isso, o professor ele vai poder fazer aquilo, a turma vai poder ser desse jeito. Então, tu está tentando entender a forma
como um futuro sistema, que é esse que você está tentando desenvolver, um futuro banco de dados vai poder solucionar o problema, mas não exatamente nos detalhes dizendo isso vai ser feito dessa forma, e sim aquilo que vai poder ser feito quando o sistema estiver sendo executado, e não como o sistema faz isso. Um exemplo, você tem o desejo de um carro. Então, o que você deseja com esse carro? Quantas pessoas vai poder dirigir esse carro? Esse carro vai poder trafegar de onde para onde? Quem vai ser a pessoa que vai poder dirigir ou quantas pessoas tu vai poder querer carregar nesse carro? Então, esses são aspectos de um levantamento que você está contextualizando no papel agora, que a gente está fazendo uma representação ou gráfica ou textual dessas ideias. Você já saiu só da análise de requisitos, a gente já está começando a colocar as coisas no papel. Você começa a vislumbrar junto com o usuário, no papel, aquilo, todas as possibilidades, e aí surgem situações para a gente definir. Então, o carro você quer que o carro faça isso? Qual a tua expectativa com relação a isso, aquilo outro? Pronto. Isso são as expectativas que o teu banco de dados vai ter que suprir quando ele de fato estiver construído. Ainda não é como as coisas vão acontecer, como que o carro funciona, como que o carro é abastecido, como se dirige o carro. Não é isso que está se falando nesse momento. A gente está falando sobre o que esse carro vai nos proporcionar e qual a nossa expectativa. A gente está conceituando as expectativas de um banco de dados que vai ser feito no final das contas. Quando eu falar das outras modelagens, vocês vão ver que elas são bastante distintas uma das outras. Então, uma das vantagens do modelo conceitual é justamente nos fornecer uma visão de nível mais macro, de uma forma simplificada, independente do hardware, independente do software, que vão ser necessários para desenvolver. A gente não se preocupa com as regras da linguagem de programação nesse momento, nem com a forma de organizar as tabelas, ou delas, quais as informações exatas, de tamanho, de caracteres. Não, a gente não está preocupado com isso agora. A gente está preocupado com uma visão mais ampla. Então, a gente está partindo aí daquele princípio que a gente vai resolvendo os problemas por partes. Porque se tu tentar pensar na lógica do funcionamento e, ao mesmo tempo, tentar pensar na programação e pensar no hardware e pensar na linguagem de programação, que isso pode ser feito com essa linguagem, aquilo não pode ser feito, você acaba se embananando. Porque, como eu expliquei para vocês, nós estamos tratando de situações em um ambiente virtual, onde a concatenação, a junção das coisas são muito mais difíceis de serem previstas. A gente não trabalha com tijolos, que a gente coloca um em cima da outra e consegue ver o muro se formando, né? Se aquele muro vai cair ou não em cima da gente, ou se ele vai ficar firme do jeito que a gente quer. A gente está trabalhando com elementos dos quais a gente não consegue ver a correlação deles, a relação deles, quando se trata de elementos, de um número de elementos muito grande. Então, continuando, só para finalizar a modelagem conceitual, o alvo do modelo conceitual é a definição do problema e não da sua solução, como falei para vocês em relação ao carro. Mostra que o que precisará existir no banco de dados de uma forma geral, ou seja, baseado naquilo que os clientes eles pré-estabeleceram, né? Sem se preocupar de que forma isso será realizado. Beleza, pessoal? Entenderam o modelo conceitual? Alguém tem alguma dúvida mais, uma pergunta que eu não tenha explicado de forma clara? Não, tranquilo. Tá ok, tá ok. Certo. Então, vamos partir para o modelo lógico. O modelo lógico, primeiro, o modelo lógico ele é a transição do modelo conceitual para o modelo físico. Tu não pode simplesmente partir de um campo de ideias com simples rabiscos
simples, como é o modelo gráfico lá do conceitual, e querer que o banco de dados já esteja pronto. Então, a gente passa por um outro nível de detalhamento, de amadurecimento, que a gente chama de nível lógico. Você estava em um modelo conceitual, onde você não se preocupava com a lógica ou com a parte física das coisas. Agora a gente está na parte lógica. Então, tecnicamente, essa etapa a gente começa a mapear, a partir do conceito, do modelo conceitual, as entidades e os relacionamentos com foco na criação do banco de dados. Antes, a gente estava tentando entender a ideia. Agora, a gente já tem a ideia e a gente organiza essas ideias já com foco em criar, de fato, o banco de dados. Então, nessa etapa, as entidades, que ela aparece só um nomezinho lá anteriormente, elas são transformadas naquilo que a gente chama de tabelas. Tabelas, entidades, a gente já viu faz tempo, nas primeiras aulas, que elas são as mesmas coisas, depende do momento, a gente chama tabela de entidade de uma coisa ou de outra. Então, lá no modelo conceitual, normalmente a gente chama de entidade. E agora, já no modelo lógico, a gente já chama de tabelas. Mas por que de tabelas? Porque elas obrigatoriamente vão ter que ter as informações dentro delas que são chamados os atributos. Então, quais são as informações que vão ser armazenadas? Quais são os relacionamentos? Existem regras, por exemplo, um aluno pode locar até 3 livros. Um aluno pode locar um livro durante 30 dias. Então, todas essas regras, aí elas começam a ser necessárias, o seu estabelecimento no modelo lógico, para a gente começar a se preocupar com a parte lógica e depois se preocupar com a parte física. Então, o modelo conceitual, a gente tenta entender o que vai ter. O modelo lógico, a gente aplica as regras para o banco de dados fazer sentido, e o modelo físico, a gente se preocupa em escrever o banco para ele de fato existir. Por isso que nesse modelo lógico, a gente fica preocupado em transformar as entidades em tabelas, inserindo uma riqueza de detalhes, inserindo as regras, os tipos de dados. Pessoal, olha só, a gente ainda não tinha falado no modelo conceitual sobre tipos de dados, né? Então, lá no modelo conceitual, você dizer que, nesse momento, para o cliente, que o CPF ele vai ser um tipo de dados numérico, não vai fazer o mínimo sentido. O cliente provavelmente não sabe nem o que é o tipo de dados, que dirá aquele tipo de dados numérico. Ele vai ter né, você vai estar colocando informações na cabeça dele completamente necessárias. Mas essas informações vão ser necessárias para nós que vamos organizar o modelo, no momento do modelo lógico, identificá-los, e quando a gente for escrever o modelo físico, a gente já sabe, porque já vai estar tudo estabelecido. No modelo físico a gente vai estar preocupado com isso? Não, porque a gente já fez no modelo lógico. No modelo físico a gente vai estar preocupado em seguir as regras da linguagem de programação, da modelagem de dados do qual a gente escolheu. Então, para cada tabela, né, que antigamente era entidade, e agora é a tabela, nesse momento de maturação, a gente tem os atributos, e a gente vai ter que colocar para esses atributos as regras de relacionamentos, os tipos de dados para cada tabela. Então, um modelo lógico ele se transforma, né, de um modelo mais abstrato, que é o modelo lá conceitual, nós tínhamos o modelo conceitual, que é o modelo mais abstrato, para o modelo mais cheio de detalhes, ou seja, o modelo de implementação. E aí ele já dá mais um passo para um modelo físico, né? Por isso que eu falei para vocês que é uma transição. O modelo conceitual para o modelo físico, existe uma transição que é justamente o modelo lógico. Nele a gente vai... essa moto passar aqui. Nele, aqui, pessoal, estou no quarto andar do prédio, mas mesmo aparece muita zoada ainda para vocês, de Eita, cachorro, moto, doido. papagaio. Isso porque eu estou no terceiro andar. E como está fazendo muito calor, eu venho mais para perto da varanda,
porque o calor tá terrível. Uma das coisas que eu estou sofrendo nessa quarentena é calor, porque eu só era acostumado a ficar na secretaria de manhã e de tarde no ar-condicionado. Aí chegava à noite no serviço para ficar dando aula no ar-condicionado. E agora em casa, só o calorzão monstro. Se for ligar o Casa ar-condicionado, caiu. casa caiu. Olha, eu tô sofrendo só por causa disso. Brincadeira, calor infernal. E o apartamento não é quente, mas essa chuva, esse nosso clima Ela doido, abafa. chove e só falta cozinhar a gente. Parece que, sei lá, que diabo é isso. Acho que é só umidade também. Fica muito abafado. Começa a chover, faz calor, para de ventar, aí já viu. Então, continuando, o modelo lógico ele está associado justamente a essa identificação desses objetos, as características desses objetos, os relacionamentos desses objetos. O modelo lógico a gente vai fazer essa representação de acordo com regras de implementação. Implementação de quê? Do banco de dados, levando em consideração os limites que são impostos por uma determinada tecnologia. Aí sim a gente começa a pensar em qual banco de dados a gente vai trabalhar, qual linguagem específica, qual hardware específico, certo? A partir do modelo conceitual. A gente vai começar a pensar, não vai estabelecer como vai ser feito ainda. O como, né, as regras do como vão estar associadas à modelagem lógica, física, né? Então, como é que a gente representa um modelo lógico, né? Primeiro, ele vai ter que estar bem estabelecido os relacionamentos. Então, para poder existir um relacionamento, a gente precisa identificar um elemento bastante importante que a gente chama de chaves, as chaves das tabelas, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar das chaves primárias. Se eu não me engano, foi Denise, perguntou uma certa aula sobre a chave primária. Foi tu, Denise? Denise, eu acho que foi tomar uma água. Então, É ver de novo, Marcelo, porque tá cortando minha internet ou é aí no senhor. Mas tá travando. Eu acho que é minha internet. eu estou perguntando se foi tu que perguntou uma vez sobre chave primária. Ah, foi. Foi. Viu como eu lembrei? Então, nesse modelo lógico, a gente começa a definir os detalhes, entre eles a questão das chaves primárias, que a gente vai estudar a chave primária um pouco mais lá na frente, com mais detalhes. Mas as chaves, elas começam a aparecer no modelo lógico, não no modelo conceitual. No modelo conceitual, a gente não precisa se prender a esses detalhes. Então, uma forma gráfica de a gente representar o modelo lógico é essa que vocês estão olhando aí, onde a gente tem a entidade, né? Essa entidade agora foi transformada em uma tabela, e a tabela ela vai ter elementos dentro dela que a gente chama de atributos. Então, ela vai ter, esse filme vai ter um código, esse filme vai ter um nome, esse filme vai ter um orçamento. Então, essa forma aqui é a forma gráfica de representação quando a gente está falando de modelos lógicos. Essa representação, ela também existe na sua versão textual. Então, a versão textual dessa mesma representação aqui em cima, dessa representação gráfica, a versão textual é filme, dois pontos, abre parênteses, hashtag, código, vírgula, nome, vírgula, orçamento. Então, é uma representação bastante simples também. Todos os elementos aí que estão em cima no gráfico também estão embaixo. Se vocês perceberem, existem o hashtag código, que é justamente para a gente identificar, por meio de texto, que código é uma chave. Mais na frente a gente vai entender o que é uma chave. Mas, por hora, a gente tem que ver que código está sendo representado como chave, tanto na sua forma gráfica, quanto na sua forma textual. Então, a gente pode utilizar tanto uma coisa quanto a outra, mas a gente percebe sempre que a forma gráfica ela é mais limpa, né? Ela, devido à parte visual também ter uma representação, a gente consegue facilmente identificar todos os elementos, inclusive o número de elementos, mais rapidamente.
Então, quando a gente, um pouco mais na frente, a gente vai ver essa criação de chaves. Por hora, no elemento textual, vocês precisam só saber quando tem hashtag em um atributo, a gente utiliza esse hashtag para identificar o campo que é uma chave quando se representa por meio da representação textual do modelo lógico. Pessoal, a gente pode criar análise de requisitos, levantamento de requisitos e partir logo para a parte lógica, sem utilizar a parte conceitual. Porém, não é algo muito recomendado. Por quê? Novamente eu falo para vocês, quando a gente está falando de um modelo conceitual, você se foca em preocupar em entender o cliente e suas necessidades. E faz ali os desenhos para ele bem bacana, de forma gráfica, demonstrando que você está entendendo e quais são as suas dúvidas para ele. Então, você e o cliente estão juntos ali na relação de análise de requisitos e na construção do entendimento do modelo conceitual. Depois, você pega o modelo conceitual, tira de uma situação mais abstrata e leva para uma parte mais física, aplicando regras, chaves, atributos, relacionamentos e tudo aquilo que é necessário para criar um modelo físico. Então, é uma boa prática você primeiro fazer o modelo conceitual, depois você fazer o modelo lógico. Assim você diminui bastante a probabilidade de cometer erros ou de esquecer algum tipo de elemento que pudesse ser identificado lá no modelo conceitual. Beleza, pessoal? Modelo lógico é isso, ele é bastante simples. Alguém tem alguma dúvida? Não, tranquilo. Então, partindo para o modelo físico, né, que é a última fase desse projeto de banco de dados, ela serve justamente essa fase para determinar as estruturas de armazenamento interno, as chaves, os índices, as chaves internas, as chaves externas, os caminhos de acesso a essa base de dados, e de forma paralela o software, né, que aí a gente está desenvolvendo um banco de dados para algum tipo de aplicação, né? A gente não desenvolve um banco de dados só por ter um banco de dados. O banco de dados normalmente é desenvolvido para poder dar substrato a alguma aplicação. Então, de forma paralela, o software ali já começa a ser também desenvolvido, né? Porque o banco de dados a gente vê como uma coisa diferente do software. É um tipo de software, mas ele é um software separado. Então, nessa fase, as regras de cada gerenciamento do banco de dados, elas devem ser utilizadas para poder construir o aspecto físico, ou seja, a implementação. Isso inclui também as políticas de backup. Como é que vai ser feito os backups desse banco de dados? Quem é que vai ter acesso a cada informação? Porque aí a gente está falando do aspecto físico, é como se você estivesse construindo de fato a casa, né? Um tijolo sobre tijolo. Então, quem é que vai entrar por essa porta? Como é que essa porta vai abrir? Quem é que vai ter a chave dessa porta? Então, aí você está preocupado com aspectos práticos, físicos, né? Físicos entre aspas, mas aspectos práticos de como as coisas vão acontecer. O modelo físico, pessoal, ele utiliza normalmente, né, a linguagem mais comum é o SQL, que é o Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada. E por que a gente utiliza bastante ele? Porque nesse momento a gente está dando os comandos para o computador. Que comandos são esses? São os comandos que vão criar as tabelas, inserir os atributos nessa tabela, inserir os dados, excluir, controlar as transações, permitir acessos, retirar acessos, criar relacionamentos entre tabelas, os relacionamentos, a linha de comando que liga uma tabela para outra. Como é que é feito isso? Aí, isso é uma regra da linguagem SQL. Então, foi a linguagem que a gente escolheu aqui como exemplo, mas poderia ser outras linguagens, PostgreSQL, por exemplo, e coisas do tipo. Então, essas regras da linguagem, a gente se preocupa nesse momento, no modelo físico.
Então, durante a modelagem física, a gente utiliza, inclusive, ferramentas que a gente chama de ferramentas case. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre ferramentas case. Mas, por hora, eu posso dizer que são as ferramentas que auxiliam o desenvolvimento de softwares de forma geral. E esse desenvolvimento auxilia desde a análise de requisitos, como também a modelagem, até a programação, teste, elaboração de modelos, e levando sempre em conta o sistema de gerenciamento de banco de dados que vai ser utilizado. Então, o modelo físico, ele tende a ser o momento em que a gente escreve o código para poder o banco de dados existir. De forma geral e de forma muito leiga, empírica, as pessoas que não estudam cientificamente computação, elas acham que programar é pensar e escrever. Planejar não existe. Não existe a etapa de planejamento. Normalmente, as pessoas que não estudam programação, elas passam por cima da etapa de planejamento. Elas ouvem os clientes e tem uma ideia na cabeça e parte para poder escrever o código. E isso nos proporciona uma série de falhas, né? Que são combatidas justamente com esse tipo de conhecimento científico, acadêmico, o qual estou demonstrando aqui para vocês. Então, só para poder ter uma ideia melhor sobre ferramenta case, né? As ferramentas case, elas são bastante abrangentes, elas são baseadas em uma certa inteligência computacional para poder auxiliar a gente a desenvolver o software baseado em uma engenharia de software, em regras de engenharia de software. O case significa Computer-Aided Software Engineering, né, que corresponde à engenharia de desenvolvimento de sistemas. As ferramentas que nos ajudam a desenvolver sistemas baseados nessas regras. Beleza, meu povo? Entenderam? Agora ficou claro a diferença entre o modelo físico, o lógico e o conceitual, meu povo? Não são coisas bastante distintas? Sim. Enzo, entendeu aí, Enzo, a diferença entre os três? Enzo foi tomar... Basicamente sim, professor. Estou aqui, não, está um pouquinho atrasado aqui para mim. Não, mas dá para entender sim, professor. Ótimo. Então, falando aí sobre projeto de banco de dados, né, que é o outro elemento que a gente trabalha dentro dessa sessão. Então, para poder a gente exemplificar o projeto de banco de dados, a gente vai ver um pequeno exemplo, que é a demonstração da diferença entre os modelos conceituais e lógicos, né? Por exemplo, uma escola de ensino fundamental bilíngue necessita de um software para o seu gerenciamento acadêmico. Após algumas entrevistas, o analista de sistemas levantou os seguintes requisitos essenciais para o projeto de banco de dados. Então, teve aquela parte de levantamento de requisitos, e aí houve a reunião com o gerente da escola bilíngue, com os funcionários e as pessoas que vão utilizar esse sistema, ou esse banco de dados, e aí surgiu diversas dúvidas na análise de requisitos. E essas dúvidas, elas são demonstradas justamente no modelo conceitual, quando a gente começa a colocar as coisas no papel. E aí a gente se depara com a escola possui diversos departamentos divididos entre as grandes áreas de conhecimento, matemática, estudo da linguagem e etc., né? Um departamento pode oferecer diversas disciplinas, mas uma disciplina pertence somente a um departamento. Então, essas questões, você acaba parando para pensar, depois que o cliente te explicou uma série de situações das necessidades dele, você começa a se deparar com esses questionamentos. O aluno somente pode estar matriculado em um único curso. Aí o cliente vai confirmar ou não, dizer, não, pode ou não pode. Ou seja, você está descrevendo o seu entendimento. Em uma mesma disciplina pode constar no currículo de diversos alunos. Todo professor pertence a um departamento e poderá lecionar em diversas disciplinas.
Então, se vocês pararem bem para pensar, aí a gente está falando a nível de qual o nome do aluno, a gente está falando sobre quais são as disciplinas do aluno? Não. A gente não está nessa riqueza de detalhes aprofundado. A gente está trabalhando uma parte muito mais conceitual para poder entender o que o cliente precisa, quais são as necessidades do cliente, quais são as necessidades da regra de negócio. A gente está tentando colocar no papel um elemento, utilizando através de descrição no papel, aquilo que o sistema vai ter como regra ou como requisitos. Então, o analista de sistemas também faz um levantamento sobre quais as informações são essenciais e devem estar armazenadas nas entidades, gerando os seguintes atributos, né? Aqui nós vimos os requisitos essenciais, que foram esses. Ou seja, é como se fossem as regras de negócios junto com as necessidades do cliente. E depois, esse mesmo analista, baseado naquilo lá, ele identifica o que ele vai fazer, o levantamento dessas informações. Elas nos proporcionou a gerar a identificação das tabelas e de alguns atributos. Por exemplo, vai existir uma entidade chamada professores, curso, disciplinas, departamento e aluno. E cada entidade dessa, ela vai ter uma quantidade X de atributos. Mas como é, professor, que ele conseguiu, o analista, chegar nessa questão? Vamos ver essa relação aqui. Por exemplo, professores. Como é que ele conseguiu identificar que esse sistema vai ter que ter professor? Verifique se em algum momento ele falou aqui sobre professor. Falou? Falou, lá no último, né? Todo professor pertence ao departamento. Então, para a gente identificar um professor ele é um elemento, é um ser, é uma entidade que vão ter vários e que vão ter vários departamentos. Então, a partir daí, a gente obrigatoriamente tem que criar uma tabela para esse ser. Outra, nessa mesma frase, nesse mesmo parágrafo, existe outra importante fonte que nos identifica uma outra entidade, que é a entidade departamento. Então, professor e departamento são duas entidades. Então, ele elegeu aqui departamento e professor. E aí, o que eu vou precisar gravar sobre o professor? Um código, porque um professor pode... cada professor tem que ter um código, tipo uma matrícula, para a gente diferenciar um do outro. Um nome, uma formação, um endereço. Pronto. Departamento, somente código e a denominação. Então, esses levantamentos que são feitos na análise de requisitos, eles nos proporcionam identificar as entidades, também chamadas de tabelas, lá no momento do lógico, e a partir daí a gente consegue criar um modelo conceitual. Ou seja, aqui é um modelo conceitual daquilo que está desenhado, aquilo que foi descrito na análise de requisitos. A gente faz um levantamento das tabelas com os atributos e coloca isso através de uma representação gráfica, né? Modelos, e isso aí a gente vai chamar de um modelo conceitual simplificado. Por que é um modelo conceitual e não um modelo lógico? Porque o modelo lógico ele está preocupado com relacionamentos, em determinar como as tabelas se relacionam, quem é a chave primária, quem é a chave estrangeira, aplicação de regras lógicas da criação de tabelas. Por exemplo, quantas tabelas a gente tem aqui no texto? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse levantamento de requisitos me proporcionou essas 5 tabelas. Isso aqui a gente está no modelo conceitual, a gente não está preocupado em detalhes de regras, de como criar tabelas. Não existem essas regras mais detalhadas. Isso a gente deixa lá para o modelo lógico. Então, aqui a gente tem um modelo simplificado, que vai justamente representar o objetivo do sistema. Ou seja, aqui tem todos os elementos que eu preciso.
Tem. Aí você vai mostrar lá para o cliente vai dizer, realmente está todo mundo aqui, tem aluno, tem curso, eu estou vendo aqui que o professor se relaciona com disciplina, lecionando a disciplina, que a disciplina pertence ao curso. Então, facilmente um usuário leigo olha isso daqui e vai dizer, rapaz, esse cara entendeu mesmo tudo que eu queria. Porém, esse nível de abstração aqui, pessoal, é o nível de abstração mais alto. É o nível de abstração com uma linguagem simplificada, que vai servir para você demonstrar o seu entendimento de forma simples para o usuário. Porque se você demonstrar o seu entendimento de forma mais completa, consequentemente vai ser mais complexo dessa forma. E aí o teu cliente vai acabar não se entendendo, não bananando, vai mais perder tempo explicando para ele programação do que, de fato, absorver informações sobre aquilo que ele precisa. Então, já que esse é o modelo conceitual, como é que seria o modelo lógico desse banco de dados para essa mesma situação, para essa mesma escola? Seria dessa forma, né? O modelo lógico desse estudo de caso, vocês podem observar que eles aparecem tabelas diferentes daquelas que já estavam lá no modelo conceitual. E essas tabelas, essas novas entidades que foram criadas, elas surgiram justamente pela aplicação lógica de regras para a criação de banco de dados. Então, a criação do modelo lógico, ele foi simplificado aqui somente para poder a gente ter uma ideia mais didática. Mas a gente vai perceber rapidamente aqui que a quantidade de tabelas cresceu. Aqui nós temos 7 e aqui nós temos somente 5 tabelas. Professor, o que foi que houve? Que mágica foi essa? Porque é o seguinte, como no modelo conceitual, pessoal, a gente não está preocupado em aplicação de regras computacionais, a gente está preocupado em entender o que o cliente quer e demonstrar isso de forma simplificada para ele, a gente não precisa se ater a essas regras. Então, vamos fazer a coisa simples, mostrar para o cliente vai observar, vai entender que aquilo é aquilo que ele está precisando, e depois disso, a gente cria um modelo lógico, que aí o modelo lógico a gente começa a se ater a regras. Então, que regra foi essa? Só para fins didáticos, a gente vê aí aluno, curso, professor, disciplina, departamento. Aluno, curso, disciplina, professor, departamento. Então, foram criadas 2 tabelas aqui, que foi a currículo e a tabela professor, disciplina. Então, isso surge, né, essa necessidade dessa criação surge a partir de regras de gerenciamento de banco de dados. Então, o curso e a disciplina, assim como o professor e a disciplina, a criação dessas novas tabelas foram feitas para poder atender a regras que a gente vai ver um pouco mais na frente, com mais calma, para poder não embananar muito a cabecinha de vocês. Mas o que eu quero que vocês vejam é que, além dessa criação, dessa implantação dessa regra, a gente teve também a determinação das chaves, que inclusive está sendo representado nas tabelas por chaves. Vocês conseguem ver aí no celular ou no computador de vocês que as tabelas têm chaves? Sim, sim. Sim, estou vendo aqui. Beleza. Além disso, as tabelas se relacionam por meio dessas linhas. Beleza. Mas no lógico também se relacionavam por meio dessas linhas. Tranquilo. Mas existem alguns números aqui que a gente chama de cardinalidade, que a gente vai ver também um pouco mais lá na frente, em detalhes sobre o que significa essas cardinalidades. Então, uma série de regras foram implantadas do modelo lógico, do modelo conceitual, mas percebo que isso foi um modelo evolutivo. Primeiro a gente pensou em uma coisa para depois começar em outra, pensar em outras coisas. E por fim a gente tem o modelo, né, modelo físico. O que é o modelo físico? O meu slide, inclusive, está errado, o título aqui. Deixa eu logo arrumar, porque depois eu não vou lembrar. Só um segundo.
Certo. Então, o modelo físico. Então, como última etapa que a gente já entendeu, né, que é o modelo físico, o que ele vai fazer? A ideia já está garantida lá no modelo conceitual. A ideia é aquela, a gente já acertou a ideia com o cliente. Depois a gente aplicou regras primárias e criou o modelo conceitual, o modelo lógico, aplicando as regras primárias de criação de banco de dados. E agora a gente vai criar o banco de dados fisicamente, utilizando de uma linguagem de programação para poder colocar o modelo físico, trazer um modelo lógico para a realidade física. E isso a gente faz por meio de comandos de SQL. Programar, colocar os dedinhos para funcionar, levando em consideração a criação das tabelas, a criação, os comandos que vão alterar, incluir dados, incluir atributos, definir as chaves primárias por escrito, porque ali no lógico a gente definiu por meio de desenhos. E agora a gente vai definir por escrito, ou seja, escrever o comando que crie a chave primária, escrever um comando que crie o atributo. Então, o modelo físico, ele é essa última etapa, ela está diretamente ligada ao sistema de gerenciamento de banco de dados que você vai utilizar. E normalmente a gente utiliza comandos de SQL para poder executar essa etapa. Um exemplo aí de um comando do SQL, a criação de uma tabela, create table, departamento, é o nome da tabela, e aí ele abriu parênteses e colocou os atributos. Esse primeiro atributo que ele colocou, o nome do atributo é código, underline, dep, que é código do departamento, né? Esse int que vocês estão olhando aí, logo depois do dep, ele vai representar o tipo de informação que vai ser armazenada nesse atributo dessa tabela departamento. Como ele é uma chave primária, então ele vai receber o código dep, que é uma chave primária. Por que eu sei que é uma chave primária? Está escrito aqui, pessoal, primary key, né? É uma chave primária. Então, código departamento é um atributo da tabela chave primária e ele vai receber um número do tipo inteiro. Quando eu coloco que ele é um primary key, ou seja, que ela é uma chave primária, isso quer dizer que eu vou poder interligar outras tabelas com essa tabela através desse código. E aí ele também escreve para a gente aqui not null, ou seja, que não vai ser possível utilizar valores nulos. Você não vai poder colocar um código 000, não faz sentido, né? E aí aparece uma vírgulazinha minha aqui. Essa vírgula representa a separação de dois atributos. E o segundo atributo que essa tabela tem chama-se departamento. E esse atributo, ele tem, dentro dele vai ser colocado uma cadeia de caracteres, que a gente chama de varchar, de no máximo 50 caracteres. E a gente fecha esse comando com ponto e vírgula. Essa tabela aqui está sendo representada... 150, né? 150. Essa tabela aqui, ela está sendo... Esse comando está representando essa representação gráfica bem aqui, ó, pessoal. Tabela, departamento, código, né, que é a chave primária, o código do departamento, e o outro departamento. Mas lá tem uma riqueza de detalhes maior, que ele ainda diz qual é o tipo de dados que vai ser inserido nessa tabela. Conseguiram identificar essa relação desses elementos no modelo físico, no modelo conceitual? Ficou claro o modelo conceitual, como é que ele funciona? Beleza? Deu até para ver, na verdade, alguns elementos aqui na criação da SQL são bem parecidos com algumas palavras reservadas de C. Sim. Essas linguagens, elas têm muito similaridade. Começa que a maioria delas é em inglês, né? Em quase sua totalidade, por ser uma linguagem universal. Segundo, ela segue o mesmo princípio organizacional em termos de elementos. Os parênteses sempre estão levando em consideração os atributos.
né? Seja no comando C, ou seja no SQL. Então, tem muita coisa similar, o que nos ajuda bastante, diga-se de passagem, né? Sim, Certo? sim. Então, sim. eu vou falar para vocês agora sobre um exercício. Eu vou falar para vocês de forma geral sobre esse exercício, mas eu vou criar ele um texto mais detalhado ainda para poder não correr o risco de haver erros, certo? Como eu fiz da última vez. Então, o exercício de modelagem de dados, ele vai valer pontos, depois eu vou descrever tudo direitinho. Então, a ideia é que esse exercício sobre modelagem de dados conceitual de banco de dados, requisitos funcionais para o sistema de uma delegacia, né? Para fazer a modelagem conceitual. É importante seguir essas etapas bem direitinho, pessoal, porque esse exercício ele vai evoluir, certo? Do modelo conceitual para os modelos mais na frente. Então, se a gente não fizer ele correto agora, mais lá na frente você vai ter que refazer. Então, esse primeiro exercício é sobre a modelagem conceitual do banco de dados, levando em consideração uns requisitos. Mas para que vai ser esse sistema? Esse sistema vai ser um sistema de delegacia, certo? Uma polícia, um pequeno país resolveu informatizar a sua única delegacia, lá o Vaticano. Então, ela vai criar um banco de dados onde os criminosos deverão ser fichados. Esse é o principal objetivo da nossa modelagem de banco de dados e quem vai criar o modelo conceitual. Aí a gente tem as vítimas, né, que também deverão ser cadastradas, as vítimas desses criminosos. No caso, os criminosos que utilizam armas, essas armas deverão ser cadastradas e as armas deverão ser cadastradas e também relacionadas ao crime cometido, né? A arma não pode ser só cadastrada e ficar lá cadastrada por nada. Ela tem que ser relacionada ao crime cometido, né? E por uma possível utilização no julgamento. As informações vão ter que criar, então, relatórios, certo? Então, o sistema, além de fornecer dados pessoais dos criminosos, das vítimas, das armas, também deve possuir as seguintes regras, né? Quais os crimes de um determinado criminoso cometeu? Lembrando que um crime pode ser cometido por mais de um criminoso. Quais os crimes de uma determinada vítima sofreu? Lembrando que várias vítimas podem ter sofrido o mesmo crime. Então, um crime pode ter várias vítimas, né? Após o sistema ser colocado em funcionamento, serão definidos relatórios e estatísticas de acordo com a solução do chefe da delegacia, né? Mais ou menos uma coisa do tipo ad hoc, mas a gente não vai se preocupar agora com relatórios. Em relatórios, a gente vai se preocupar, pessoal, em nada além da estrutura conceitual, certo? Conceitual. Nem na lógica a gente ainda não está entrando nesse detalhe, somente no conceitual, nessa primeira parte do exercício. Entender os conceitos, entender quem são os elementos, qual a ideia, qual a necessidade. Quando a gente partir lá para o passo a passo, é que vai ter lá a parte da lógica. E a lógica também é bastante simples. Então, primeiro passo, a gente vai identificar, sem duplicar, todos os substantivos que designam as entidades, ou seja, as tabelas. Vocês vão ler lá o enunciado, pegar um papel e escrever no caderno todos os substantivos que designam coisas no mundo real, como pessoas, documentos, eventos, objetos. Segundo passo, vocês vão descartar os substantivos que têm como entidade, ou seja, uma tabela, criam apenas uma ocorrência no banco de dados. Então, se de repente vocês pegaram um elemento que só funciona uma vez, que só serve para uma vez, ele não vai registrar nunca nada além do que aquela única vez, então não tem por que você utilizar aquilo ali como uma tabela, mas inicialmente você elege ele. Então, a atividade, pessoal, ela é evolutiva. Você vai fazendo assim, passo 1, você pode pegar a folha e colocar, ó, esse aqui é o resultado do passo 1. Qual é o resultado do passo 2? Teve algum que você descartou? Aí você vai colocar, passo 2, eu descartei este. Ou então, eu não descartei nenhum. Certo?
Passo 3, descartar os substantivos que servem apenas para o entendimento do problema. Passo 4, descartar entidades que são referência a uma futura funcionalidade do sistema. Passo 5, listar substantivos que tornarão entidades, que se tornarão entidades. Então, a gente vai lá e dá um destaque. Sexto passo, para cada parte de entidades, ou seja, cada dupla, a gente vai identificar os relacionamentos, ou seja, quem se relaciona com quem, né? Porque toda tabela ela precisa se relacionar com uma outra tabela, ou seja, toda entidade ela precisa ter relacionamentos. E aí a gente vai identificar esses relacionamentos utilizando verbos ou preposições, do tipo, cliente aluga carro, o carro é do tipo esportivo, ou então criminoso comete crime, então crime e criminoso. Qual é a relação? Cometer. Então vocês vão identificar essas relações entre esses elementos. O sétimo, vocês vão criar os atributos. O que é mesmo atributo, pessoal, de uma entidade? Alguém lembra? O que é um atributo de uma entidade? São meio que os dados de uma tabela. Isso, são o local onde a gente vai colocar os dados, né? São as características daquela tabela, como, por exemplo, se for um cliente, o nome do cliente, a CNH, o endereço, o telefone, coisas do tipo. E, por último, você vai criar um modelo lógico na forma gráfica e textual, certo? Então, como ficaria o resultado disso? Um exemplo de uma representação da forma gráfica, né? Levando em consideração a modelagem lógica, né? Por que lógica aí? Porque a gente trabalhou a questão dos atributos e das chaves primárias. Certo, meu povo? Então, o máximo que a gente vai fazer é trabalhar, a partir da ideia conceitual, desenhar uma tabela lógica para aquela problemática lá. Aí eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp os detalhes em relação a como é que vai ser essa entrega, com a data, mas vocês vão ter aí mais de uma semana para poder fazer isso, no mínimo uma semana. Beleza? Ok. Espero Também. que vençam todas as provas. A sua prova é semana que vem, né? Dia 15. Mas vocês vão ter toda semana, qualquer horário do dia, para fazer as provas. Ou seja, vocês vão ter de segunda a sexta-feira, de 0h de segunda-feira até 11h23 de sexta, para fazer o quê? Vocês estão tendo 5 avaliações? Ou seja, Por aí, tem 24 horas para cada. 4. Ixi, então é mais de 24 horas para cada prova. Sendo que vocês podem fazer a qualquer momento. Foi? Essa atividade vai ser para uma pessoa só? Vai ser equipe? Não, Como é que é? Vai ser equipe. Mas como falei ainda agora para vocês, e como eu fiz nas atividades anteriores, eu vou criar um texto com todo o detalhamento para não haver nenhuma dúvida. Tudo bem. Certo? A próxima semana já é de prova, professor? Isso, meu querido, já é de prova, Júnior. Tá certo, tá certo. Beleza? Na verdade, era para estar sendo essa semana agora, e aí, devido a essa problemática desse isolamento social, foi postergada para a próxima semana. Mas vai ser um negócio bem tranquilo. Alguma dúvida, pessoal? Posso ajudar vocês em mais alguma coisa? Como é que estão? Para passar nessa primeira etapa, tem que atingir 7.000 pontos, né? Denise, vocês são no primeiro período, Denise? Vocês são no primeiro período? Não, a primeira etapa, 7.000 pontos, não, é o total. 7.000 pontos é total. Já estava preocupada. Não. Quanto é o máximo para atingir?
Na primeira etapa. As atividades de sala de aula, vocês conseguem chegar até 1000 pontos, certo? Por isso, se eu não me engano, eu fiz 4 atividades, 2 valendo... Só sei que quando eu terminar essas atividades todas, elas têm que valer 1000 pontos, as atividades. Aí se todo mundo fizer direitinho, chega aos 1000 pontos, as atividades. As avaliações, elas variam entre 1000 pontos a 1500 pontos. Vai aparecer tudinho lá no teu portal, vai aparecer assim uma barrinha com a quantidade de pontos que tu precisa atingir, né? E o andamento de acordo com as atividades. Beleza, Ok. Denise? Beleza. E Roberto, juntando as avaliações oficiais junto com as atividades, somando elas total, dá quanto? Só Peraí. tua, sem ter desafio nota máxima, por exemplo, ou então pontuação por cursos. Só conteúdo seu mesmo, direto. Totaliza quantos pontos? Peraí, só um segundo. Porque varia um pouco quando se trata de um primeiro período. Vou abrir aqui no sistema para poder te responder com mais convicção. Um momento, por favor. As atividades de sala de aula, nós fizemos já 3, 2 valendo 200 pontos e uma de 1000 pontos. Então, a próxima que eu vou fazer, ela vai valer 500 pontos. Então, ela vai fechar os 1000, porque a atividade de sala de aula é dividida em 2 etapas. A primeira etapa vale 1000 pontos, que é agora até antes da oficial 1, e a segunda etapa, ela vale 1500 pontos. Na primeira etapa, a gente já fez uma atividade de 100 pontos, depois outra de 200, depois outra de 200. Então, fechou 500. E agora eu vou fazer uma de 500 e aí fecha 1000 pontos, certo? A avaliação oficial de vocês vai valer 1000 pontos, oficial 1. Aí a atividade sala de aula 2, que é a segunda etapa, vai valer 1500 pontos. 1.500 pontos. E a avaliação oficial 2 vai valer 4.000 pontos. E aí, somando aqui, 4, 5, 6, 6, 7 e 500, né? Acho que 7.500. Isso. Aí os outros pontos que vocês conseguem com um desafio nota máxima, o portal, as atividades de ED, tem um monte de coisa lá que ganha ponto, né? É porque a gente não tem acesso ao detalhamento de como é o portal de vocês, não. Não existe uma visão. Aí, professor. Agora só um detalhe. Você mencionou que já foi feita a pontuação de 3 atividades, só que você não passou só 3, passou 5. Só que Sim. a quarta foi ainda pontuada, inclusive até já fazer review dela, junto com uma quinta, que é do Data Warehouse, que está aqui descrito como 600 pontos. Sim. Pois é, então essa de 600 pontos, deixa eu verificar aqui, só um segundo. Atividades. Eu tenho atividade 2, 3 e 4, e a quinta que foi a Data Warehouse. Certo, 600 pontos. Deixa eu verificar aqui. Eu já lancei a atividade sala de aula 1, a atividade sala de aula 2, a atividade sala de aula 3. Está faltando eu lançar a 4, A 4 e a 5, nós vamos enviar ainda. porque ainda não foi a 4, vocês já enviaram, né? Falta lançar, então vai estar tudo certo. Tá tendo ponto até a mais. Porque como muita gente entrou atrasado e teve a questão dos pontos do portal, das pessoas não conseguirem estar tendo acesso, uma série de coisas, vou colocar até pontos a mais do que os 1000 pontos de sala de aula. Beleza.
Beleza. Ok. Mas fez bem lembrar que está faltando o lançamento da atividade 4. O que mais, pessoal, que eu posso ser útil? Aí, no caso dessa atividade que você vai fazer valendo 500 pontos, essa de agora que você acabou de passar nessa aula? Eu vou fazer mais uma atividade, porque eu estou vendo aqui que a atividade 5, eu já passei valendo 600 pontos, então não tem mais como lançar para agora. Então, essa atividade vai ter que ficar um pouco mais lá para frente, até mesmo para também não atrapalhar a prova de vocês, né? A atividade 4, eu tinha pedido para vocês lançarem até o dia 10, né? Então, quem lançou e vai estar até lá o dia 10, eu vou daqui a pouco lançar os pontos, que realmente eu havia esquecido. E lá já valem 100 pontos. Então, deixa eu verificar aqui como é que vai ficar essa questão. Uma atividade 100, atividade 1, 100, 2, 200, 3, 300, 500. Então, 500, 600, essa de 600 da Data House, ela vai poder valer só até 400, porque eu só posso lançar 1000, não posso lançar mais de 1000. E essa que eu vou lançar agora hoje, que eu não vou também mais fazer ela hoje, porque vocês não vão entregar tão cedo, porque na próxima semana vai ficar reservado só para vocês fazerem prova, então vocês vão ter mais de uma semana para poder fazer. Eu vou lançar já com uma atividade para o segundo momento, o segundo que a gente chama de segundo bimestre, deste semestre agora, já valendo ponto para a atividade sala de aula do segundo grupo, já depois da oficial 1. Beleza? Beleza. Tranquilo. Vou até registrar isso lá no grupo do WhatsApp, que aí depois eu não corro risco de eu esquecer. Então tá bom, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Então Não, a gente... Não, dúvida não. Só acho que porque aqui a gente tem acesso a conseguir a obtenção desses pontos, né? Aí só que me preocupa mesmo é só o probleminha lá que eu tenho no DNM. A Denise também tem esse mesmo problema, não sei os outros, né? Porque eu não sei como é que eu posso pontuar no caso da tua disciplina e nem nas outras disciplinas, porque não aparece pra gente, entendeu? Certo, entendi. Mas E aí, o tempo caminho passa. é esse que eu te falei. O caminho que eu te falei é esse. É ficar mandando todo dia o jeito, conversando com o professor, o coordenador Sérvulo, mas tu vai fazer o seguinte, vou tentar te ajudar, tu vai me mandar uma mensagem pelo WhatsApp para dizer, professor, eu, a Denise, aí quem mais se acusa também lá para o Emerson, não estamos somente com as disciplinas no DNN de disciplinas do segundo grau, e a gente está achando estranho. Aí manda os prints. Pois eu pensei que a gente ia pontuar para as disciplinas também dos senhores professores. E aí tu manda esses prints comprovando isso e eu vou lançar para ele e vou ficar perreando ele. Como eu falo ele todo dia eu cobro ele. É a forma como eu tenho de ajudar. Beleza, professor, obrigado pela ajuda. ok. E, professor, mas no caso, se eu fazer o desafio nota máxima 200 pontos, tem que aparecer 200 pontos na disciplina do senhor, por exemplo? Ou não? Pelo que eu entendi, vocês, as disciplinas, os pontos também aparecem para minha disciplina. Eu entendi isso também, mas o Emerson está falando que não está aparecendo, então talvez ele tenha uma explicação para isso, ou talvez seja um erro. O que ela quis No dizer meu aparece o quanto eu tirei, né? Para todas as disciplinas. Só que no caso, quando eu tiro 250 pontos ou 200, diminui esse valor. Nos pontos cai menos para a disciplina. Isso que eu não entendo. Na minha também tá porque do mesmo jeito. o valor do desafio nota máxima é diferente. Por exemplo, você tira 2.000 lá, aí na hora de entrar para disciplina, só entra 700 e pouco, tem uma tabela lá. Pronto, então deve ser isso, ter uma proporção, né? Não é que tu vai tirar a mesma quantidade de pontos que lá no desafio. O desafio é um score e os pontos para disciplina é outro score. O benefício que você recebe para as disciplinas
é diferente do score que você tira no desafio nota máxima. Então, basicamente, Entendi. a gente faria o desafio nota máxima, vamos supor, tira 500 pontos e esses 500 pontos seriam ratificados entre as disciplinas, é isso? Tem uma tabela, né? Se você tirou 500 pontos, existe uma proporção desses pontos para as disciplinas. Não é a mesma quantidade de pontos que você conseguiu lá no desafio nota máxima. Isso. Tá, em relação a isso, tá entendido. A questão mesmo é sobre os assuntos que lá está disponível. Aí tem que só confirmar. Se o senhor pudesse só confirmar que tá certo, a gente aqui de ciência da computação tá tendo que responder essas questões de outras disciplinas como física e química. E se for isso mesmo, a gente tem que fazer essas, né? Agora, se tiver errado, aí o senhor só sinaliza para a gente que aí a gente faz o procedimento, tirar os prints, mandar a mensagem tudinho para aprovar para Não, ele. você faça dessa forma, porque fica mais fácil para mim. Você descreve o seu problema de forma textual lá no WhatsApp e eu encaminho para ele e fico perguntando para ele, porque a tua explicação ela vai ser melhor do que a minha. Beleza? Beleza. Entendi. Pessoal, então obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa noite, tenham uma boa semana e até o próximo encontro. A gente vai estar lá no WhatsApp para qualquer coisa. Valeu, professor. Boa noite. Beleza, Show. professor. Boa noite. Boa noite, senhor. Falou. Falou, Carlos. Falou, Valdir. Boa noite, mano. Falou. Boa noite, Emerson. Tchau.